Ai, professora, eu não gostei desse conteúdo, não. Não! É porque eu vi muito pi. Eu não gosto de pi, entendeu? Eu não gosto. Eu Toda vou. conta que eu fazia tinha pi é igual a r ao quadrado. Não, né? R ao quadrado é pi menos r ao quadrado pi igual a pi. Ah, meu Deus, professora, que isso? Então, o que que é esse pi, né? Esse é um número irracional. A gente poderia dizer que é alguma coisa. Eu sabe quando as pessoas falam isso? Eu detesto pi, eu odeio pi. Eu fico pensando assim, ó. Vamos pensar numa ponte. Uma ponte muito extensa, muito, né? Comprida. A gente. Vocês podem observar que ela não tem assim o asfalto contínuo, né? Ela, em certos trechos, ela tem uma parte que é como se ela tivesse, né, que só aparece o ferro, né? Não trabalha, não é totalmente, né, asfalto de um extremo ao outro. Até se ela não for muito extensa nos extremos, né? Ela tem esse vãozinho, digamos, só do ferro. Então, eu digo assim, ó, eu comparo, tá, gente? Não é isso, mas eu comparo isso, né? A vida da gente, o asfalto, né? Ele não é contínuo, ele tem essas quebras. O pi, ele serve para fazer essa união, né? Ele nos faz a união, ele nos junta, mas a gente não é como se tivesse um espacinho, né? Não é totalmente colado o asfalto de um lado com o asfalto do outro. Ele tem no meio esse, digamos, o pi, então, que ele faz essa união. Eu acho que assim a gente não começa mais a odiar o pi, a gente começa a gostar dele, porque ele serve desse, digamos, de uma ligação. Claro que não é isso, né? A gente sabe de onde é que vem o pi, né? O que é esse pi, mas faz sentido quando a gente não gosta muito. Daí a gente começa a relembrar, começa a pensar, e vocês começam a observar, quando vocês andarem por aí, passarem por pontes, ver se de vez em quando não dá um solavancozinho, né? Por quê? Porque nos lembra, né? Não é contínuo, né? É separado, mas que faz a união, que serve, né? Que faz isso. Então, novamente, uma historinha Ou aqui, né? seja, se você quer trabalhar construindo pontes, precisa saber o pi. Não necessariamente não. Depende se você está falando, né, como é que vão ser os pilares. Mas eu acho que faz parte da vida. A gente não tem tudo, não é tudo um mar, né, tudo certinho. As suas turbulências, né, elas fazem parte. E isso é o pi. Eu acho que ele dá esse sabor, essa questão. Bom, vamos aqui. Hoje, então, dia 14, quase metade do mês, né? Terminando essa apostila. Amanhã a gente já inicia com a nova, se todos tiverem, tá? O volume 4. Se todos tiverem, a gente já pode iniciar amanhã, eu acredito, tá? Então, nós estamos aqui na página 72, né? 61, não 72, 61. 61. A gente tinha na número 4, porque as anteriores a gente já fez. Lembra? Vocês responderam para mim. Fui chamando um por um, então esse aqui a gente já tinha feito. Na 64, calcule em litros a capacidade de um aquário, cujas dimensões internas são de 80 centímetros de comprimento, 25 de largura e 45 de altura. Então era só multiplicar, né? 80 vezes 25 vezes 45, 90 mil. Logo, o volume desse aquário é de 90 mil centímetros cúbicos. Mas se a gente passar para litros, né? 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, logo a gente tem 90 litros. Essa daqui a gente até fez na aula, né, Luciano? Na número 5, uma lata de alimento tem a forma aproximada de um cilindro e era para determinar a sua capacidade em ml, sabendo que a lata tem a altura H de 10 centímetros e o diâmetro de 8 centímetros. E aí ele disse para usar o pi para 3,14, né? Substituir. Bom, se nós temos o diâmetro, ó, nós queremos saber aqui o volume, né? O volume é a área da base é π vezes r ao quadrado, né? Nós não temos o r, mas a gente tem o diâmetro.
diâmetro 8, quer dizer logo que o raio é 4, né? Então, 4 ao quadrado vezes 10. isso, muito Daí bem. V é igual a 16 vezes 3,14 menos 10, que é igual a V, né? No caso, é igual a 502,4 centímetros cúbicos. Daí eu transformo centímetros cúbicos em milímetros, que vai ficar 502,4 milímetros. Milímetros. Ou em litros, 0,5024 litros, né? Essa transformação. Muito bem. Na número 6, novamente aqui, ó. Aqui a gente tem... Essa aqui a gente também já fez, né? Os recipientes, né? Do cilindro. Uma indústria de... Ah, não, era uma de velas, né? Essa aqui não, essa é de óleo de soja. É diferente. Uma indústria de óleo de soja embalava sua produção em recipientes de forma de paralelepípedo. Neste mês, a indústria resolveu mudar a embalagem para recipientes em forma de cilindro, como mostra a figura. Nós temos um parecido. Deixa eu ver se a gente que fez sim. Acho que foi na página... Não. Então não foi com vocês, foi com outra turma. Que era sobre... Parecido a isso aqui? Com cera, né? Ah, não, acho que foi lá na hora do estudo, né, Luciano? Você que tirou a dúvida, né? Sim. É isso mesmo. Parecida com essa questão aqui, ó. Só que aqui era óleo. E lá era a fabricação de velas, né? Galera. Então, calcule o volume ocupado pelos recipientes, usando novamente π 3,14. E quais dos dois tipos de recipiente apresenta a maior capacidade? Então, primeiro na letra A. Para o primeiro recipiente, nós temos ali 15 vezes 9 vezes 25, que dá 3.375. Ou seja, o volume desse primeiro recipiente, aqui, ó, na forma retangular, né? Ele é de 3.375 centímetros cúbicos. Para esse da forma de cilindro aqui, temos então o 2, né? Primeiro, eu sempre calculo, gente, primeiro a base, a área da base. Eu, em vez de colocar isso aqui tudo junto já, eu já coloco primeiro, eu calculo a área da base. Que a área da base é igual a π vezes r ao quadrado. Então, 0,6 elevado ao quadrado vezes 3,14, né? E o resultado, então, depois multiplica pelo 3. Mas vocês podem fazer também tudo junto. Que me dá, então, 3,3912, né? Decímetros cúbicos. Porque aqui ele está em centímetros e aqui em decímetros. E aí nós temos que falar, comparar, né? 3.300 centímetros cúbicos, que dá 3,375 litros. E o 3,3912, né, decímetros cúbicos, em litros, dá 3,3912 litros. Portanto, esse aqui, ó, decímetro, é maior do que esse, né? A embalagem cilíndrica tem maior capacidade. Claro, se a gente for parar para pensar na escadinha, né? Ó, metros, decímetro, centímetro. Centímetro está mais abaixo, né? Decímetro está mais acima. Então, logo, ele deve ser maior, né? Poderíamos analisar sobre essa forma. Eu nem fiz a conta. Foi exatamente isso que eu fiz. Fez, então. É a questão da escadinha, né? Só lembrar que está mais próximo, né? Ajuda. Alguma dúvida, gente, na número 6? Alguém? Não. Na número 7, nós temos uma piscina tem 4 metros de comprimento, 12 metros de largura e 2 metros de profundidade. Então, o volume é multiplicar, né? 4 vezes 12 vezes 2. 96 metros cúbicos, cada 1 metro cúbico de água tem 1.000 litros, ou seja, 96 vezes 1.000 é igual a 96 mil litros. Isso mesmo, bem isso. Primeiro, multiplica esses números, que é o volume,
E depois veja quanto é que é isso em água, né? Se 1 metro cúbico são 1.000 litros, 96 é só multiplicar por 1.000. 96 mil litros de água. Certo? Na página seguinte, nós tínhamos ali uma revisão. Eu acho que sempre é bem legal, principalmente quando a gente vai fazer prova, né? Lembrar de pesquisar, organizar as ideias, né? Então, nesse capítulo. Então, o que a gente aprendeu aqui? Áreas de figuras planas e os volumes aqui embaixo. Então, áreas de figuras planas. Nós temos o retângulo, o quadrado, o paralelogramo, o triângulo. Os elementos, base, altura, lado, lado. Aqui no paralelogramo, novamente, base, altura. E no triângulo também, base, altura. E como é que é a expressão dessa área? Né? A expressão algébrica, ou a fórmula que muitos falam. Hoje a gente não ouve mais muito falar sobre isso. Qual é a fórmula, professora? Né? Quais são as letras que eu devo substituir, os números? Então, é uma expressão algébrica. Então, a expressão algébrica da área do retângulo é base vezes altura. Do quadrado é L vezes L, ou L ao quadrado. Do paralelogramo, novamente, bases vezes altura. E do triângulo é base vezes altura sobre 2. Por quê? Porque ela é a metade de um paralelogramo, é metade aqui, ó, de um retângulo. Né? Metade. Temos também o trapézio. No trapézio, então, a gente tem a base maior, a base menor. E aí, a área se dá essa expressão base maior mais base menor, multiplica pela altura e tudo isso divide por 2. No losango, nós temos a diagonal maior e a diagonal menor. Então, a diagonal maior que multiplica a diagonal menor sobre 2. E, por fim, nós temos o círculo, né? No círculo nós temos o raio. Então, a área do círculo, que o Luciano não gosta, ela é π vezes r ao quadrado. Então, eu acho que, de repente, você só não gosta desse, Luciano, mas eu acho que os demais você deve gostar aqui, ó. Sim, esse negócio do π é r ao quadrado, π menos r ao quadrado, π. Eu não gosto disso. Essa última. Mas ela sempre cai, tá, gente? Ensino médio, e que mais? Vestibulares ou provas que a gente faz. Eles gostam de colocar esse cilindro, esse círculo, sempre. Não é que é difícil, professora. É que é chato. Não, não é difícil. Tu pode ver que tu resolver esse tudo. É chato. Mas faz sentido, você vai ver, você tem que trazer isso para o teu dia a dia, para concreto, tá? Volumes. Volumes, então, nós temos o cubo, o paralelepípedo e o cilindro, que são aqui, ó, essas bases aqui, ó, tá vendo? Essas figuras planas, juntando aqui, ó, essas figuras planas, nós vamos obter, então, volumes, né, ou sólidos geométricos, né, que é o cubo, o paralelepípedo e o cilindro. Os elementos do cubo nós denominamos de arestas, né? Então, a expressão, ela se dá A vezes A vezes A, né? Então, comprimento, largura, altura, né? Lembra que a gente viu isso? Profundidade, né? No paralelepípedo, comprimento, largura, altura. Então, A vezes B vezes C. E no cilindro, nós temos o raio da base e a altura. Quer dizer, vá lá, calcule primeiro a área da base, se você, né, não quiser fazer tudo junto, e depois a altura, tá? Que aqui ele faz a área da base vezes H. Ou então, volume igual a π vezes r ao quadrado vezes H. Da onde apareceu π vezes r ao quadrado? Da área da base. Tá em todo lugar. Todos os lugares. Tá aí. Daí nós entramos na hora do estudo, que foram questões que também, para fechar, né? E claro, tem também as questões ali no caderno de atividades, se Deus quiser, a gente já ainda vai corrigir também. Algumas vocês já devem ter feito.
Então, na hora do estudo, nós temos aqui a questão 1. A questão 1, gente, olha só. Nós temos 3 polígonos desenhados numa malha quadriculada. E daí, assim, para cada um desses polígonos, embaixo nós temos o plano cartesiano, ó, tá vendo? Que na linha horizontal ou no eixo horizontal, nós temos o perímetro. Perímetro é a soma, né, de todos os lados da figura. E a área é lado vezes lado, né, da figura. E aí nós temos a área. Então vamos lá. Figura 1. Primeiro vamos ver o perímetro da figura 1. É só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, ó, é um quadrado. 4 vezes 5, 20. Então, de perímetro é 20. E de área? De área é só multiplicar, ó. 5 vezes 5. L vezes L. L ao quadrado. 25 ao quadrado. Então, no nosso plano cartesiano, ele tem que ser 20, 25. Tá? Vamos ver o número 2. No número 2, se nós contarmos aqui o perímetro dela, nós vamos encontrar o perímetro igual a 20 também. Exatamente igual ao número 1, ó. É só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? É só contar aqui. Vai dar 20 o perímetro. E a área? A área você pode fechar, ó. Tira um quadradinho daqui, ó. Fecha aqui. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4. 4 vezes 5, 20. Mais 2, né? Ele tem 1 por 1. Então, 1 vezes 2, 2. Então, 20 mais 2, 22. Se a gente for observar aqui, ó, olha só. A, B e C. Quem é A, quem é B e quem é C? Olha só. O A, ele está mais acima e o B está mais embaixo aqui, ó. Os dois de perímetro, eles estão no mesmo. Ó, figura 1, 2, 3. Então, se a gente associar aqui, qual é a correspondência correta entre os polígonos e os pontos? Será que o ponto A é o número 1? Será que o ponto, essa figura, esse polígono 2 aqui, é o B? Não, porque lembra que os dois davam uma mesma, o perímetro era o mesmo? 20, 20? Só que um tem 22 de área e o outro tem 25. Então, isso significa que esse C é dessa figura aqui, ó, da número 1. Ó, 20, os dois estão na mesma linha, ó. Não tem as medidas, mas a gente pode observar, os dois estão na mesma linha. Os dois têm o mesmo perímetro, então é o 1 e o 2 aqui, ó. A e C. Logo, essa número 3 é o B. Claro que você pode calcular, mas é só observar essas duas, você já responde. E como era para assinalar, então, ó, 1 é a C, 2 é a A e 3 é a B. Então, a letra correta é a letra E. Vocês compreenderam isso, gente? Que vocês precisavam ver a área e o perímetro de cada uma e depois só comparar? Mas se vocês tivessem feito aqui dessas duas, já poderia deduzir a próxima. Que isso é muito bom para as provas. Quando a gente tem pouco tempo, claro que é bom fazer as contas aqui, mas quando a gente tem pouco tempo, a gente faz duas, a gente já vem aqui, ó. Então, a número 1 era C. Um C tinha aqui e aqui, ó. Aí eu vinha na número 2. A número 2 não é B, é A. Então, por isso que eu não precisei ficar em dúvida, ó. Já poderia vir aqui e assinalar, ok? Vocês compreenderam? Sim. Sim. Então, eu vou fazer a número 2 agora no quadro e a número 3 ali no quadro. Tem a número 4 também, a número 5. A número 5 também tem que fazer no quadro. A 6.
Tô. E a 7 não precisa fazer. Então vamos sair daqui e vamos voltar um pouquinho. Pra cá. A 2 o Luciano vai fazer. O João, quer dizer, o João. O João vai fazer. Então tá bom. Isso já é muito bom, me ajudando. Deixa eu só arrumar a câmera aqui um pouquinho. Se o João, quer dizer, não errar, né? Não vai errar. Tá bem assim? Tá o quadro, tá bom? Nossa, hoje eu tô meio arte. Quem é que gostaria de ler ali para mim a número 2? Porque minha garganta já tá ruim. Posso ler e daí o Luciano faz? Pode. João. Tá, João. Isso, obrigado. A moeda de R$ 1 consiste de 2 círculos concêntricos de diâmetro de aproximadamente 2,60 centímetros e 1,80 centímetros, conforme a figura. Qual a área da região dourada da moeda em mm é a potência 2, considerando o π? Pi igual a 3,14. Bom, isso daqui, essa questão número 2, sabe qual que é que a gente já fez? Na página 55, a número 7. Da mesma forma. A página 55, a número 7, a gente teve que calcular a área maior, é como se fosse a moeda. A área menor, né? E depois a coroa, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, quem não entendeu isso, é exatamente isso, né? Nós temos ali a moeda de R$1, então ela tem essa parte dourada que é a coroa. Então, nós temos primeiro, vou me apropriar aqui do que a Larissa fez. Ela botou um R grande e um R pequeno. O raio da circunferência maior, ela colocou como R grande. E da circunferência menor, que é aquela prateadinha... Nossa, a professora ainda lembra disso? Ela botou o R pequeno. Sim, ela não usou a moeda, mas ela fez lá na anterior, que você mandou para mim lá no Clipe Escola, a sua dúvida. Sim. Você fez isso aqui, não fez? É, exatamente. Eu também usei isso nessa daqui. Então é isso. Então estou me apropriando. O que nós temos aqui na verdade? É que ele não tem o raio, ele tem o diâmetro. Então eu também aproveitei já e botei um D grande e um D menor. Então o D maior, maiúsculo, se refere à circunferência, né? Ao círculo, a moeda como um todo. E o D menor, essa parte interior ali, ó, que é de prateadinha, tá? Então é isso. Bom, se eu tenho um diâmetro, logo eu já sei o raio. Por quê? Porque o raio é a metade do diâmetro. Isso. Então, raio aqui é o 2,60 dividido para 2, que vai me dar 1,3 centímetros. 1,30. E aqui, da mesma forma, 1,80 para 2 é igual a 0,9 centímetros. Muito bem. Então, vamos calcular as áreas de base, né, de cada círculo, né? Como se fossem dois. Calcular de cada um e depois ver a diferença. Então, da moeda como um todo, a área da base é igual a 3,14 vezes o R grande, 1,30 elevado ao quadrado. E aí, Luciano, já me ajuda aí. Menos 0,9 ao quadrado. Fecha parênteses. Não, vamos fazer por partes, porque tem gente que de repente não tá. Faz ali 1,30 vezes 1,30. Não fiz isso, não. Tu não fez 1,30 vezes 1,30? Não, fiz de outro jeito. Tá, você já fez direto, né? É. Tá, mas faz ali pra mim. Multiplica 1,30 vezes 1,30 na tua calculadora. Quanto é que deu? Quem mais? Mais alguém para me ajudar? Pode fazer aí, pessoal.
1,69? 1,69. 1,69 vezes 3,14. Yes. Eu fiz 0,88. O resultado é 5,30. 5,30. 5,30. Muito bem. Acho que ficou meio aqui. Deixa eu passar aqui assim, ó. Sério? Eu rascunho aqui, tá? Ficou isso? 5,30? 5,3066, né? Só que daí a 5,3066. gente não leva. Vou colocar aqui. A menorzinha aqui. 3,14 que multiplica o resultado, 1,69, vai me dar igual a 5,3066, tá? Então, essa é a área, centímetros, e ela está em centímetros, né? Centímetros quadrados, né? Aqui. Agora, a área do menor, da mesma forma. A área da base igual ao π, 3,14, ao R menor, 0,90 ou 0,9, Luciano, ao quadrado. Aí faz aí para mim, por favor. 0,9 vezes 0,9, gente. Deu quanto? 0,9 vezes 0,9. Deu 0,81. Vamos ter 0,81. 0,81 vezes 3,14. 2,54. 54, 34. E nós queremos só a coroa. Então, eu vou pegar este resultado e diminuir desse. 5,3066 menos 2,5434, eu vou obter essa resposta. 2,7632 centímetros cúbicos. Isso. E um centímetro um centímetro é igual 6 2,76. Por quê? Porque ele pede para passar em milímetros quadrados, né? Então, quando eu passo de centímetros para milímetros, fica 276. Vocês entenderam, gente? Que a gente estava em centímetro, desceu uma escadinha, né? Então, 276,32. Nossa, que conta extensa, professora. Eu fiz menos. Eu posso te explicar? Pode. A área, né, no caso, é igual a 3,14 vezes 1,3 ao quadrado menos 0,9 ao quadrado, igual a 3,14 vezes 0,8, que dá igual a 2,7632 centímetros cúbicos. Daí eu sei, né, que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Daí 2,76 é 32. Eu fiz vezes 0,1 milímetros cúbicos, isso. Igual a. E daí dá igual a 276,32 milímetros cúbicos. Sim. Na verdade, o que você fez? É como se você fizesse isso aqui tudo numa linha só, né? É. E aí você faz um cálculo só. Você pegou essa e já diminuiu aqui. Fez isso aqui menos isso. Já escreveu aqui. Né? Sim. E aí, pronto. É isso que você fez. Aqui eu fiz uma... Não tem problema nenhum. Excelente. Tá? E aí depois teve que fazer a conversão.
Aqui eu fiz uma coisa separada. Por quê? Por que eu não fiz da forma como você fez? Eu acompanhei teu raciocínio tranquilamente, mas por vezes tem gente que ainda não está nessa fase de conseguir fazer. Daí quer saber, poxa, mas por quê? Então, assim, ó, é como se a gente pegasse uns elementos e separasse. Ó, primeiro a gente faz isso, receita de bolo, tá? Primeiro a gente faz isso, né? Mistura as massas, tal, beleza, depois põe para assar, depois faz, né, confeita. É mais ou menos isso que eu fiz aqui, por partes. Mas está errado o que você fez? Não, de forma alguma. Você entendendo, excelente. Esse é um raciocínio. Não tem sempre um caminho só, tá, gente? Nunca. A gente tem vários. Ele tem que ter uma coerência com o enunciado. Ele tem que responder ao enunciado. E aí você trilha os seus caminhos. Você descobre por eles. O Stephen Hawking falou uma frase. Stephen Hawking. Que é vários caminhos. O Stephen Hawking falou uma frase que é vários caminhos levam à mesma conclusão. Ele falou isso. Eu achei isso muito lindo. Não é? Graças a Deus. Por isso que cada um de nós deve construir o seu caminho. Assim? Sempre mantendo, né? A gente tem alguém para nos orientar, para nos inspirar, para nos guiar, a gente saber o que é certo e o que é errado, né? Bem, na número 3, um texto enorme. Quem gostaria de ler? Pode ser eu? Pode. Luciano Tá. fazer. Isso. Celso decidiu montar uma pequena horta no quintal de sua casa no formato de um retângulo, medindo 1 metro de largura por 4 metros de comprimento. Para fazer a irrigação, decidiu utilizar quatro aspersores que molham regiões circulares com raio igual a 50 centímetros. As regiões molhadas, representadas em cinzas, tangenciam-se entre si, também tangenciam as bordas da região retangular destinada à horta, como mostra a figura a seguir. Algum tempo depois, Celso percebeu que algumas plantas não recebiam água suficiente para o seu desenvolvimento por estarem próximos à borda da horta. Assim, ele verificou que a área não molhada da horta correspondia a... Muito bem. Olha, veja só, gente. Primeiro vocês têm que fazer a área do retângulo, né? A área do terreno. A área do terreno é 1 de altura, 4, né? 1 metro de altura por 4 de base. 4 então, metros são 4 cúbicos. metros quadrados. Quadrados. Só que aí nós temos um problema, né? Porque as circunferências, ele trabalha em centímetros. Então, eu sugiro que vocês ou passem esse... Para metros. ou passem tudo para centímetros ou para metros. Tá? Aí cada um de vocês pode fazer. Eu utilizei aqui, até deixei para centímetros, para quem quer. Mas pode usar em metros, tá? Passando para metros vai ficar... 1 para 4, pode fazer 100 para 400 ali. E aí você vai ter a área ou de 4 metros quadrados ou de 4.000, né? 40.000 centímetros quadrados, ok? E aí, Luciano, como é que você resolveu essa questão? Tá, primeiro eu peguei a área do retângulo, né, que é 1 vezes 4, igual a 4 metros quadrados. Daí, se a gente notar, a área é em metros e o raio tá em centímetros. Então, a gente converte, que fica 50 centímetros, é igual, eu converti para metros, não para centímetros. Igual a 0,5 metros. Daí, a gente pega a área da circunferência, que é igual a πr ao quadrado, igual a 3 vezes, entre parênteses, eu coloquei 0,5, fecha parênteses, ao quadrado. Igual a 3 vezes 0,25, que é igual a 0,75 metros quadrados. Como são 4, né, a gente tem que fazer o 4 vezes o 0,75,
que vai ser igual a 3 metros quadrados. Daí a área seca, né, é igual à área total e a área molhada. Tá, enfim. A área seca é igual a 4 menos 3 é igual a 1 metro quadrado. Daí o 4 é igual a 100%. Daí eu fiz uma regra de 3? Regra de 3. 4 é igual a 100%, 1. E 4... Deu pra entender? Pode falar. Tá. Tô fazendo exatamente o que tu tá falando. 4x é igual a 100x igual a 100 dividido por 4x é igual a 25%. Ou seja, a alternativa correta é a E. Muito bem. Vocês perceberam que enquanto o Luciano estava falando, eu já fui fazendo aqui? Então, eu tinha colocado aqui em centímetros, quem quer fazer, pode fazer. E eu já aproveitei, então, o que ele já estava explicando, ele passou para metros quadrados. Então, do terreno, ó, o terreno, ele tem 4 metros quadrados. E aí, cada circunferência daquela, cada círculo, ele tem 0,75 metros quadrados. Por que vezes 4? Porque são 4 círculos que ele colocou. Então, dá 3 metros quadrados. 4 menos 3, 1 metro quadrado que não recebe água. Olha, a gente nem precisava nem fazer essa conta aqui, né? 4, 100, 1 para x, era só analisar, né? Se o todo, 4, né? Se eu tenho 100% dividido para 4, né? 25 cada um. Se um deles só não foi molhado, 25%. Essa parte lógica, mas aqui também tem o cálculo que ele fez. Nem pensei nisso, professora. Nossa. Tu não pensou na parte lógica? No raciocínio lógica? Olha, se você tem essa parte dividir por 100 por 5, por 4, quando ele é 13,25, né, ou 13 partes, daí não é um número assim exato, ou por 7, daí fica um pouco mais complicado. É melhor fazer por regra de 3 mesmo. Mas quando nós estamos podendo dividir esse 100 por 4, por 2, 50%, 4, 25%, né, por 5, 20%, e assim por diante. Não fica mais. Ah, nossa, agora eu tô chocado. Fiz uma conta enorme, era só olhar ali. Nossa. Mas é isso aí. É importante fazer. Pessoal, vocês todos compreenderam? Porque o Luciano está falando, eu estou fazendo, a Larissa está lendo, está quase fazendo, mas assim, Bernardo, Júlia, Nicole, Eduardo, Larissa Siegel, quer dizer, todos, né? Por favor. Na questão seguinte, na número 4, nós temos então, novamente um texto grande, né? E ele está se referindo aos metros cúbicos de água. Ele quer saber o valor disso dali. E na número 5, novamente, a número 5 novamente é parecida. Veja, a número 5 volta a ser parecida com a questão 6 da página 61. Então, tá vendo, gente, como os problemas mudam, mas é uma comparação, a gente vai lá, a gente já fez alguma coisa parecida, como é que faz? Vai lá e faça, muda os números, mas você já sabe como é que deve fazer. Então, aqui eu acho que a mais, que é bem mais diferente, né, que era diferente, que a gente deveria prestar mais atenção, seria a número 6, tá? Número 7 não precisa fazer. Na número 6. Na número 4 também, que dá um pouquinho de trabalho, na número 6. Eu vou dar as respostas para vocês, porque aí, qualquer coisa, amanhã a gente termina. Vocês Deixa eu falar só para ver se eu acertei. Quanto é que dá? Eu já dei as respostas? Não. Não. Quanto é que deu para você, Luciano? 21,60 a 4. É a tua? Sim, 21,60. Letra B. Por favor, façam, tá, pessoal? Façam para vocês tirarem dúvidas, ver se é isso mesmo, porque é tão bom quando a gente tem a resposta, a gente vai lá e faz, meu Deus, a gente entendeu realmente. A número 5,
A? Não. Não. Não é a A. Você precisa calcular das duas e não é a A. Vou deixar para amanhã. Vamos refazer. Porque essa, se eu falar, não tem graça. E a número 6? R$ 35. Letra B, 35. Isso mesmo. E a número B também, vocês podem olhar para observar o raciocínio lógico. Ó. Ele já diz no enunciado, 1/4. 1/4, ele já está falando. Então, não é difícil essa, tá? Também bem tranquila. Comparada novamente a essa final aqui, tá? Tudo bem? Pode ser? Amanhã a gente termina? Uhum. Estão todos aí ainda? Vamos nos despedindo então. Sim. Tá? Amanhã, então, a gente continua. Professora, faz uma chamada final. Amanhã a gente termina aquilo ali e